Então, Cláudio, você sabe que janeiro é conhecido como Janeiro Branco. É o mês da campanha de saúde mental, o mês que a gente lembra aí dos cuidados com a saúde mental, né? Uma campanha que foi iniciada lá em 2014, que busca chamar a atenção para esse tema. O mês de janeiro foi escolhido porque é neste mês que as pessoas costumam ficar mais focadas em soluções, metas para o ano, né? Aquelas cobranças tão normais aí na vida de todos. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o médico psiquiatra, ele que é o diretor de saúde mental do IB Saúde, que cuida aí dos CAPs, né, de Porto Alegre e também da cidade de Canoas, o doutor Ricardo Nogueira, que também é autor do livro Pela Vida, que trata deste assunto. Boa tarde, doutor Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Portal RDC. Muito obrigado, é um prazer, uma satisfação voltar aqui a falar com vocês, né? E quero dar uma saudação especial ao nosso Andrade, que recebeu o prêmio Prez do ano passado, né? Meus cumprimentos. Que bacana, doutor Ricardo, que bacana. Prazer em revê-lo de novo, em falar de novo com o senhor. A gente já tinha conversado aqui em outras ocasiões, obrigado aí por lembrar. Realmente, olha, sem falsa modéstia, fiquei muito feliz de ter recebido esse prêmio aí e estou aqui, né, junto com o senhor aí à disposição para a gente levar as informações para o pessoal todo que está nos acompanhando, doutor. Então, doutora, eu fiquei com uma responsabilidade aumentada, né, depois que o Cláudio ganhou esse prêmio, porque agora eu estou aqui ao lado de um jornalista premiado, é o melhor apresentador do ano. A Cris, que foi minha estagiária. Eu fui estagiária dele. Em 2022 vocês sejam premiados os dois. Eu estou aqui aprendendo muito. A Cris foi minha estagiária e deu boa essa estagiária. E olha, e tá também, bom, né, doutor Nogueira, é uma responsabilidade grande iniciar o ano, né? A gente tem sempre aquela lista de metas, o que não deu certo no ano passado, o que eu preciso fazer para entrar nos trilhos. E isso muitas vezes pode sobrecarregar aí o mental das pessoas, né? Mas vamos ver se a gente começa já com o pé direito, pelo menos com a cabeça no lugar, né? Então a gente defende sempre a teoria dos 3-8. O primeiro dos 8 é 8 horas de sono. Então a gente precisa dormir no mínimo 8 horas por noite. Isso é o ideal. Se não conseguir dormir às 8, no mínimo 6 horas. Mas não pode dormir menos que isso. Então, primeiro é o sono. Por quê? Porque o homem ele precisa sonhar. E só consegue sonhar quando ele dorme. Se ele dorme bem, ele acorda bem e tem um desempenho durante todo o dia tranquilo. Agora, dormir mal, fica irritadiço, fica ansioso, fica tenso, fica angustiado. Então, a primeira coisa é o sono. 8 horas de sono, isso é o ideal. 8 horas de trabalho e depois tem um 8 que é problemático, que é o 8 horas de lazer. Então, todo mundo diz assim, mas como 8 horas de lazer? Sim, o dia tem 24 horas. Tem 8 horas para a gente cuidar do nosso lazer, ou seja, aquilo que nos dá satisfação, alegria, seja cantando, indo na igreja, vendo um filme, vendo uma série, lendo um livro, coisas que nos dão prazer. Isso tem que ser diariamente. A outra questão é o cuidado com a alimentação. Então, uma alimentação adequada, equilibrada, e com um bom sono, um trabalho e o descanso, nós temos que ter também a atividade física. É fundamental o cuidado com a atividade física. E outra coisa que é fundamental também, que nós temos que cuidar dos nossos amores e dos nossos vínculos afetivos. Esses vínculos eles têm que ser nutridos, cuidados, protegidos, todo dia. Com isso, nós vamos ter uma garantia de uma saúde mental rígida, ou seja, uma saúde mental que vai nos dar condições para a gente evoluir, para a gente fazer os nossos projetos, para tentar botar em realidade os nossos sonhos. Porque, na verdade, nós estamos passando por um momento muito difícil, o coronavírus tem aí uma nova cepa que não é tão agressiva, mas ela transmite muito rápido, que se associou
a um outro vírus, que é o vírus da influenza. Então, para nós estar com condições de enfrentar tudo isso, nós temos que estar em condições físicas e mentais. E também passamos por um ano que nos levou ao patamar de ser o primeiro país, infelizmente, com mais ansiedade da América Latina, o primeiro país, infelizmente, também com o maior número de depressão, e essa pandemia do coronavírus, ele só nos trouxe resultados muito funestos, né? Um aumento do uso do álcool no Brasil e de outras drogas. Mas já está tudo isso se revertendo e nós temos que ter uma estrutura sadia para enfrentar tudo isso. Então, por isso que o primeiro mês do ano, janeiro, é o janeiro branco, janeiro da saúde mental. Doutor, pois é, o senhor comentou sobre ali que são coisas muito simples, né? Que eu gostei da teoria dos 3 8 ali, Cris. Gostei muito, depois eu quero voltar a falar nisso. Eu fiquei fazendo as contas, mais 8 horas. Parece não, o doutor falou assim, não, às 8 horas para a gente poder fazer coisas que a gente gosta, né? Mas é muito tempo, mas é só fazer as contas. Como o doutor falou, o dia tem 24 horas, você já trabalhou 8, já dormiu 8, tem 8 horas ali. Aí tira um pouquinho do deslocamento aqui, mesmo assim sobram aí 5, 6 horas para poder se ter diariamente, né? Isso é importante, realmente o doutor colocou ali. Não, mas o deslocamento, Andrade, conta. Aquela uma hora ou meia hora que tu leva até o teu trabalho, tu vai botando ali um som. É verdade, eu faço isso. Música. Eu faço isso, faço isso. Aquela música preferida. Ideia. Também uma outra boa ideia é tu botar uma aula. Agora tem umas aulas que tu coloca ali sobre qualquer assunto Podcasts. que tu tenha interesse. Né? Inclusive, por exemplo, tem gente que faz aula de inglês através do áudio, né? Coloca ali no teu aparelho e vai repetindo. Então, o deslocamento, tu pode transformar ele também num lazer, desde que ele te dê prazer efetivo. Olha só, eu gostei. Eu boto mesmo música mesmo, eu gosto mesmo de fazer, até porque o trânsito é uma coisa, né? Caótica, né? Ali, então a gente tem que também ter se adaptar, né, da melhor maneira possível. E eu estava pensando ali, que o senhor comentou sobre a questão de ler um livro, né? A gente é jornalista, gosta muito de ler. Eu queria saber, Pela Vida, o que a gente pode encontrar nesse seu livro. A gente está mostrando. Estamos com um livrinho a Cris trouxe aqui, eu mostrar para o pessoal de casa, a gente está vendo a capa ali. O que a gente pode encontrar, doutor Ricardo, no seu livro? Na verdade, o Pela Vida é um manual de promoção à vida, de promoção à saúde e de prevenção a um fato que tem ocorrido muito, principalmente aqui no nosso estado, que é a questão do suicídio, né? Então, o contraponto do suicídio é a vida. Então, para evitar que continue ocorrendo, apesar que nos 2 últimos anos houve uma pequena diminuição do número, a prevenção ao suicídio é a prevenção à depressão, à ansiedade, ao alcoolismo e às drogas em geral. E o que a gente vê? Que cada vez mais no Brasil está ocorrendo e cada vez em faixa etária mais jovem, né? Hoje, infelizmente, nós já temos crianças, né? Antigamente, quando tinha um adolescente de 13 anos com esses problemas, a gente ficava apavorado, e hoje já temos registros de crianças de 8 anos de idade, por exemplo, que falam em ideação suicida, em ideia de se matar. E entre os adolescentes chegamos ao patamar, na Zona Norte de Porto Alegre, por exemplo, a 36% dos nossos adolescentes com desesperança. Então nós temos que resgatar o contrário, ou seja, dar esperança para a vida, dar uma perspectiva de vida melhor. Então, para isso tem que se tratar essas crianças para prevenir e para evitar que estejam ocorrendo esses fatos. Verdade. Agora, doutor, quando é que a gente pode saber, assim, né, que o meu problema, ele não é um problema simples, corriqueiro, a minha tristeza não é uma coisa que vai passar e eu preciso da ajuda de um profissional. Quando é que a gente sabe que alguma coisa está errada, né? Às vezes até não poder dormir, comer demais, né? Tem vários, né, sintomas, doutor. São os excessos, né? Então, quer dizer, uma pessoa que está bebendo demais todos os dias e tomando em quantidades cada vez maiores,
Então a pessoa já, o álcool no primeiro momento ele excita, no segundo momento ele seda e no terceiro momento ele deprime, porque o álcool, por exemplo, que é a droga mais usada, lamentavelmente, é uma droga depressora do sistema nervoso central, né? Então todas essas drogas elas deixam sequelas, né, nos pacientes. Então o que acontece? O sujeito passa uma noite usando droga, no outro dia ele não tem condições de trabalhar, ele está cansado, o cérebro dele não está raciocinando direito, né? Ele não consegue nem enxergar e ver direito, né? Por isso o problema no caso do alcoolismo, dos acidentes, né, de carro, né, no trânsito, né? Diga-se de passagem que entre as 3 causas de morte externas, que é a causa de morte entre os jovens, são os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios entre os meninos. E entre as meninas, a primeira causa são transtornos do parto e a segunda causa o suicídio. E na América do Norte agora nós tivemos como a maior causa de morte entre jovens e adolescentes, overdoses, ou seja, doses muito grandes e muito altas de entorpecentes, só que entorpecentes já mais pesados, né? Na América do Norte nós vimos o aumento da heroína, né, junto com cocaína e fentanil, por exemplo. Então esse uso dessas drogas, né, e lamentavelmente o que ocorre lá, em breve ocorre aqui. Agora, doutor, pensando aqui na pandemia, né, principalmente nos últimos 2 anos, onde a gente teve assim os piores picos antes da vacinação, antes da população estar um pouco melhor, a gente teve aí famílias, né, que tiveram muitos entes queridos perdidos para a Covid-19, tiveram que lidar com o luto. E fora essa questão do luto que a Covid-19 trouxe, teve também os problemas que aconteceram dentro das famílias por elas estarem convivendo mais tempo juntas, né? Então o pessoal passou a ficar mais em casa, almoçar em casa e os conflitos aumentaram, né? E aí como é que lida com isso, né? Como é que a gente mantém a saúde mental, né? Eu já me arrisco a dizer que na verdade apareceram problemas que já existiam, né? Só estava escondidinho ali. Só estava escondido, né, doutor? É que, na verdade, o lockdown ele catalisou, ele multiplicou esses problemas. Então, o que nós vimos? Um aumento da incidência de agressões domésticas, né, que já viam essas agressões, mas as pessoas tinham que ficar todas juntas, as agressões aumentaram. O abuso também, né, nós temos registrado hoje que mais de 10% dos nossos adolescentes e das nossas adolescentes, isso é o que está registrado, tem muita subnotificação, foram vítimas de abusos. E quando a gente fala em abuso, é abuso desde abuso moral, a agressão física e agressão sexual. Então, isso tudo só aumentou. E também gerado pelo uso de drogas e de álcool, né? Então, as pessoas ficaram em casa e, paradoxalmente, muita gente recebia aquela auxílio emergencial, que é uma coisa boa para ajudar na alimentação, na compra de medicamentos, mas muita gente desviou esses recursos para o uso de álcool e drogas. E nessa época, o nosso CAPS lá da Restinga, como as pessoas não saíam de casa, estavam tudo dentro de casa, estavam fechadas dentro de casa, não ia ninguém no CAPS. Então nós criamos um CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, itinerante. Então nós íamos na casa das pessoas e as pessoas diziam assim: doutor, pelo amor de Deus, mande abrir os bares, porque antigamente a gente ia no bar, bebia, a turma ia embora, a gente ia embora. Agora a gente bebe em casa e consome droga manhã, tarde e noite. Não para. Não para. Olha só que dado interessante, isso é interessante, né? Até a questão da socialização. Claro, né? O sujeito terminou, fechou o horário do bar, todo mundo vai embora, você não vai ficar parado lá sozinho. Agora em casa, lá pelas tantas, como era um mês a pandemia, 2 meses, 3, o sujeito começou a perder a noção de que era noite, que era dia, né? E até não tendo outras pessoas para orientar também de fora, né? Que interessante, doutor, que interessante. E outra coisa que o senhor está falando sobre as drogas também, o senhor falou sobre, a gente tem as drogas ilícitas e tem aí o caso do álcool, né, que são drogas lícitas.
e a procura também por medicamentos também. O senhor falou do sono. Eu vi nessa pandemia também com a questão das fobias e tal, muita gente, o brasileiro gosta muito de se automedicar também. Ah, verdade. É remédio para dormir, é remédio para ansiedade, ansiolítico, é não sei mais o quê, para inibir o apetite e tal. Quando vê o sujeito também está preso ali num problema de medicamentos ali, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma prescrição, comprados de maneira paralela e legal ali, e também tem que ter esse cuidado também, né, doutor? Isso aí é verdadeiro, né? Quer dizer, então aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, as pessoas precisam socorrer. No primeiro momento, elas se medicam através do álcool, né? Que parece que vai deixar as pessoas felizes no primeiro momento, mas no uso contínuo aumenta a depressão e aumenta a ansiedade também, né? Então, o que as pessoas fizeram? Elas começaram a usar os benzodiazepínicos e os tranquilizantes. Por exemplo, se nós formos numa farmácia qualquer agora, nesse exato momento, entrar na fila da farmácia, tu vai ver que metade da fila, no mínimo a metade, às vezes até um pouco mais, tem receita azul. É verdade. E o medicamento mais vendido no Brasil nos dias de hoje é o Rivotril. Isso. O Rivotril é um tranquilizante. Isso. Então, as pessoas estão muito deprimidas, muito ansiosas, então elas precisam de algo que combata esse efeito da ansiedade. Então eles usam em abundância o Rivotril. Inclusive tem um mercado paralelo né, de receitas azuis. Né? E as receitas que são mais confeccionadas atualmente são as receitas azuis. Prova tal que isso também não é só de agora, isso já vem historicamente. Eu fui secretário de saúde em Pelotas em 2 oportunidades e nós fizemos uma pesquisa lá que foi capitaneado, orientado pelo Dr. Maurício Lima, que constatou que 100%, ou seja, todos os domicílios da cidade de Pelotas tinham alguém fazendo uso de tranquilizantes, medicamentos com receituário azul, com tarja preta, em todos os domicílios, ou seja, ou era o pai, ou era a mãe, ou era o irmão, ou era a avó, era o avô, o tio. E se nós replicarmos essa pesquisa, eu tenho quase que certeza absoluta que isso deve ocorrer em todos os municípios do nosso país neste momento. Doutor Ricardo, o senhor está muito atualizado. O senhor tá muito... Quando eu falei do medicamento, da coisa era exatamente o Rivotril, que eu observei o ano passado, como eu ouvi falar nesse remédio para dormir, para se tranquilizar e tal, e ele tem prescrição médica. Então, o pessoal, não, mas eu consigo na fronteira lá, eu consigo não sei aonde. Esse é o problema, aqui né? tem o genérico e tal, e eu nunca tinha ouvido falar. Como eu ouvi falar nessa medicação, meu Deus do céu. Agora, há que se esclarecer também, né, doutor Ricardo, que para algumas pessoas com transtornos, a medicação, às vezes, ela é muito importante, pelo menos num primeiro momento. Claro, depois tem as terapias, né, e tudo, mas que no primeiro momento, quem tem aí problemas com crises de ansiedade, às vezes precisa dessa medicação. Agora, isso, quem tem que orientar, quem tem que prescrever é o médico psiquiatra. É que a depressão, no caso da depressão, é uma doença silenciosa, né? E o gaúcho, especificamente, ele não gosta dele. Não, isso é bobagem, isso aí é pra quê? Isso é frescura. Isso é frescura, eu não vou... Isso aí, psiquiatra é coisa pra louco, eu não sou louco e tal. E aí a pessoa vai botando, né? Vai empurrando pra debaixo do tapete ali, e quando vê, já tá bem deprimido, né? Esse que é o problema, né? Porque o pessoal, às vezes, para resolver o problema, até se ver livre do problema, não, toma aqui um Rivotril e tasca a receita azul. E às vezes a pessoa não deveria tomar um Rivotril, tinha que tomar um antidepressivo. Inclusive, eu também sou usuário de farmácia, né? E aí as bioquímicas e farmacêuticas, né, minhas colegas, conversam, doutor, eu não aguento mais, eu só vendo Rivotril receita azul aqui. É uma coisa assim, muito importante, né? Sim. Então, o que nós temos que fazer? Orientar os médicos, capacitar os médicos, que os ansiolíticos eles devem ser usados com parcimônia, não devem ser usados em pacientes idosos, e infelizmente são os que mais consomem, porque nos idosos, além de criar a dependência química do próprio produto, cria também a diminuição da memória. E os idosos já começam a apresentar problemas
de memória, né? Então, há uma diminuição da capacidade da memória de fixação. Então, o que acontece? Os pacientes não lembram as coisas, né? Eles até não lembram e ficam muito confusos, porque muitas vezes, às vezes eles vêm no consultório de novo com a desculpa que perderam a receita, mas na verdade eles não perderam a receita, eles querem emitir uma outra receita para eles até comercializar ou repassar para outras pessoas. Então, isso é uma situação real e verdadeira. Então, uma coisa que nós temos que tomar atitude. Uma coisa que eu queria chamar a atenção na saúde mental, que o pior de tudo hoje é a faixa etária cada vez menor com distúrbios de saúde mental. Então, crianças, por exemplo, nas escolas fundamentais do centro de Porto Alegre, 8,5% dos referem ideia de matar-se. 8,5%. Meu Deus! É um número que chama muito atenção, né? Como é que uma criança pensa nisso? E aí, nisso? quando tu vai pesquisar, realmente o que leva a isso é o fato das crianças estarem sendo, como a gente falou antes, agredidas, abusadas. Então, muitas vezes, essas crianças, atualmente, o primeiro sintoma que elas apresentam é a automutilação. Então, as crianças que se arranham, que se automutilam, que se ferem, que induzem a própria dor, é uma dor autoinfligida, para aliviar a dor da depressão, da ansiedade. Porque a criança e o adolescente, eles não suportam a depressão. Então, o que acontece? Eles começam a ficar muito agressivos, né? Muito impulsivos e uma mudança de conduta. Então, a criança que era dócil, de uma hora para outra, fica muito hostil. Então, a gente tem que ver o que está havendo. Na maioria das vezes, é o início de um processo de depressão. E também as perdas reais verdadeiras, né? Quase todas as famílias tiveram perdas, né? Mortes de pessoas nesse ano que passou devido ao coronavírus, e não só o coronavírus, como outras doenças, mas são perdas reais. Também o desemprego, né? E a falência e a diminuição da renda da população em geral. É importante. Eu tive um amigo, acho que foi o ano retrasado, que trabalhava num posto de saúde, e uma criança foi diagnosticada, adoeceu, foi levada lá, foram investigar lá, a criança engolia moedas. Ai, meu Deus. Engolia moedas, aí uma, duas, aí na terceira vez acabaram descobrindo que a criança tinha realmente essa compulsão, né? E que é uma questão, um sinal, claro, de depressão, os pais brigavam muito e tal. Então é importante ficar atento, doutor. Eu estou espantado, realmente, não sabia que adolescentes até a gente já achava, né? Não era muito comum, mas acontece. Agora, crianças, realmente a gente tem que prestar atenção e falar mais desse assunto e levar informação para que os pais fiquem atentos também, né, doutor? E muitas vezes essas crianças elas ficam abandonadas, né? Porque às vezes quem cuida delas são os avós. Isso. Outros, a maioria dessas crianças, lamentavelmente, não tem pai. Isso é outra realidade, né? A mãe tem que trabalhar, e aí os maiorzinhos que cuidam dos menorzinhos, aí o primo ou o vizinho usa droga, oferece droga também para a criança. Meu Deus. Né? Então, esse sentimento de abandono e de rejeição gera depressão. Por isso que nós estamos tendo índices, principalmente entre as crianças, que chegam hoje a quase a ter, como nós tínhamos poucos, antigamente aumentou muito, né? E então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, e principalmente a gente chama atenção para os pais no primeiro momento, e num segundo momento nas escolas, né? De observar aquela criança que mudou a sua conduta, que mudou os seus hábitos, que chega na aula e vai dormir na aula, que não faz o seu tema de casa, que tem um desempenho menor que vinha tendo anteriormente. E então a gente tem que olhar e olhar o corpo das crianças, né? Eu dou consultoria aqui numa escola, que é escola e orfanato, né? Chega essa época do ano, calor bárbaro, as crianças tudo enroupadas. Mas por que estão com roupas escondendo os membros? De moletom com 40 graus. Vamos ver aí, vamos tirar essa roupa, o que tem aí. Tu vai ver
os membros todos com lacerações que foram mutilações auto-infligidas, né? Automutilação. Não só a automutilação, como também a heteroagressão, né? Agredindo os coleguinhas. Olha, né? E isso tudo, muitas vezes, o reflexo da situação que está convivendo dentro de casa. Né? Porque essas condições que a gente citou aqui, a gente sempre tem uma ideia vaga que ocorreria uma única vez na vida, né? Uma agressão ou um abuso. Não. Infelizmente, isso às vezes se torna uma coisa cotidiana. Que triste. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente. Olha, apontamentos, né? Janeiro Branco, então. E eu quero lhe perguntar, e o Pela Vida se encontra nas melhores casas do ramo? A gente está mostrando de novo aqui, para a gente aproveitar e fazer essa boa leitura agora, para o pessoal que está mais em casa. O Pela Vida é da editora Atos. Vocês podem entrar em contato com a editora Atos, que é ali na Saldanha Marinho 82, e também pelo www.amazon.com. Mas entre em contato com a editora Atos, que você recebe o seu livro em casa, que é um manual de promoção à vida e prevenção ao suicídio. Maravilha. Doutor Ricardo Nogueira, muito obrigado. Prazer em revê-lo, doutor, tá bom? Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho, principalmente em relação às crianças, né, que a gente tem a responsabilidade de proteger, e um excelente 2022 para o senhor e para toda a turma, tá bom? Tá, eu espero que realmente a gente tenha um ano melhor e teremos com a retomada da economia, com a retomada dos empregos, com a diminuição do preço do combustível, que agora está baixando, né, graças a Deus. Vacinação. E espero, Andrade, ano que vem eu voltar a te abraçar e aos teus colegas lá no Prêmio Press. Que maravilha. Vai acontecer, sim. Iremos. Obrigado, Obrigada, doutor doutor. Ricardo. Um abraço. Obrigado. Parabéns mais uma vez. 2022. Viva 2022. Pela vida. Valeu, doutor. Obrigado. Um abraço. É um querido, doutor Ricardo, né? Muito querido, ele já doutor. esteve aqui, já conversando Ricardo com a gente. Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira, lançando o livro, então, Pela Vida aí. Você entra lá na Amazon ou então procura a editora Atos, né? Atos, exatamente. Isso aí. Maravilha, para fazer aquela leitura. E se você perdeu a entrevista, entra lá nas redes sociais da RDC TV, tá lá. Tem uma dica no início da entrevista dos 3 8s. Muito bacana. Muito 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para se divertir. Aí eu quis falar ali... Para trabalhar podia ser 6, 4. Também. Aí eu quis tirar ali a questão, não, mas tem um deslocamento ali. Aí o doutor ainda me deu outra e disse, não, mas você pode fazer do seu deslocamento também ali um momento de prazer, de relax. Ele não precisa se estressar na hora que está indo de um lugar para o outro.